Cujo, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. A sede da Image Studios estava instalada em um prédio sujo com fachada de tijolos. O escritório comercial ficava no quarto andar e havia 2 estúdios no quinto. No sexto e último andar havia uma sala de projeção mal refrigerada, grande o suficiente para abrigar 16 poltronas em 4 fileiras de 4. No início daquela manhã, Vicky Trenton e Roger Brickstone se sentaram na terceira fila de poltronas, deixando os casacos de lado e afrouxando as gravatas por causa do calor. Assistiram aos comerciais do professor Cereal Sharp 5 vezes cada um. Eram 20 no total. Destes, 3 eram os fatídicos anúncios da Red Raspberry Singers. O último rolo de 6 comerciais havia acabado 1h30 antes, quando o projecionista se despediu e saiu para seu emprego noturno. Exibe filmes no cinema Orson Welles. 15 minutos depois, Rob Martin, presidente da Image, também se despediu com um boa noite mal-humorado, dizendo que a porta de sua sala estaria aberta para eles pelos próximos 2 dias, caso precisassem. Não disse, porém, o que estava passando pela cabeça dos 3. A porta estaria aberta se Vicky e Roger encontrassem algo relevante para dizer. Rob tinha todo o direito de estar melancólico. Veterano do Vietnã, perdera uma perna durante a ofensiva do Tet e havia aberto a EA no final de 1970, com a indenização por incapacidade física e muita ajuda da família. Desde então, o estúdio lutou para manter a cabeça fora d'água, em geral aproveitando as migalhas que sobravam dos banquetes que a mídia oferecia aos maiores estúdios de Boston. Vicky e Roger escolheram trabalhar com Rob porque, de certa forma, ele era como um espelho dos 2, lutando para se estabelecer, para chegar até aquela milagrosa linha do sucesso e se manter acima dela. E claro, Boston era bom porque era mais fácil chegar lá do que em Nova York. A Image havia decolado nos últimos 16 meses. Rob conseguiu capitalizar o fato de que a produtora estava fazendo os comerciais da Sharp para aportar outros clientes e, pela primeira vez, os negócios pareciam estar sólidos. Em maio, pouco antes de o serial jogar lama no ventilador, Rob enviou a Vicky e Roger um cartão que mostrava um ônibus municipal de Boston indo embora. Na traseira estavam 4 garotas adoráveis, naquela posição em que Napoleão perdeu a guerra, mostrando o bumbum metido em calças jeans bem justas. No verso do cartão, em estilo tabloide, vinha o texto: Image fecha contrato com linhas municipais de Boston. Nunca uma traseira foi tão atraente. Divertido à época, nem tanto agora. Desde o fiasco dos Zingers, 2 clientes, incluindo a Kenny's Look Jeans, encerraram a parceria com a EA e, caso a Edworks perdesse a conta da Sharp, Rob perderia mais contratos, o que o deixava irritado e apavorado. Emoções que Vicky entendia bem. Vicky e Roger ficaram sentados, fumando em silêncio durante quase 5 minutos, até que Roger quebrou o silêncio e disse, em voz baixa: Isso tudo me dá vontade de vomitar, Vicky. Vejo o sujeito sentado à mesa, olhando para cima com cara de quem comeu e não gostou, provando uma colher daquele cereal cheio de corante vermelho, dizendo: Não, nada de errado aqui, e começo a sentir náusea, fisicamente falando. Ainda bem que o projecionista teve que ir embora. Se eu assistisse aos comerciais mais uma vez, teria que ficar com um desses sacos de vômito de avião no colo. Roger apagou o cigarro num cinzeiro que ficava no braço da poltrona. Ele realmente parecia estar se sentindo mal. O rosto tinha um tom amarelo que deixou Vicky preocupado. Podia chamar de estado de choque, esgotamento mental ou o que fosse, mas na verdade aquilo era medo puro e simples, além da sensação de estar encurralado. Era como olhar para a escuridão e ver que algo o faria em pedaços. Fiquei dizendo um tempão a mim mesmo, confessou Roger, acendendo outro cigarro, que pensaria em algo, sabe? Alguma coisa. Eu não conseguia imaginar que a coisa era tão ruim assim, mas o efeito acumulativo dos comerciais é como ouvir o Jimmy Carter dizendo: Nunca mentirei para você. Roger deu uma tragada profunda, fez uma careta e apagou o cigarro no cinzeiro. Era de esperar que George Carlin, Steve Martin e a merda do Saturday Night Live fizessem a festa. O professor me parece tão hipócrita agora. A voz começara a ficar trêmula. Ele se calou. Eu tenho uma ideia, disse Vicky. Verdade, você me disse no avião. Roger olhou para ele sem muita esperança. Então me diga qual é.
Eu acho que o professor Cereal Sharp tem que fazer um último comercial. Precisamos convencer o velho Sharp disso. Não o filho, o pai. E o que o velho prof vai vender desta vez? Perguntou Roger, abrindo o botão da camisa. Veneno para ratos ou agente laranja? Pare com isso, Roger. Ninguém foi envenenado. Mas poderia ter sido, retrucou Roger, rindo de maneira estridente. Às vezes eu me pergunto se você realmente entende o que é publicidade. É cutucar onça com vara curta. Nós cutucamos esta onça e ela está prestes a voltar e nos estraçalhar com uma bocada. Roger, vivemos num país onde um sujeito ganha a primeira página dos jornais por ter colocado o quarteirão do McDonald's na balança e descoberto que o sanduíche pesava um pouquinho menos que o esperado. Onde uma revista obscura da Califórnia publica um relatório dizendo que uma colisão traseira pode causar uma explosão no tanque de combustível do Cossel e a Ford treme nas bases. Nem me fale nisso, interrompeu Vic, dando uma risadinha. Minha mulher tem um Cossel e eu já tenho problemas demais. Só estou dizendo que fazer o novo comercial com o professor Cereal Sharp me parece tão oportuno quanto ouvir Richard Nixon fazer outro discurso sobre o Estado da União. Ele está com o nome sujo na praça. O jogo acabou para ele, discursou Roger, depois olhou para Vic, que retribuiu o olhar com gravidade. O que você quer que ele diga, Vic? Que sente muito. Roger encarou Vic, piscando, como se não entendesse. Depois jogou a cabeça para trás e desatou a rir. Que sente muito. Sente muito? Meu Deus, que maravilha! É essa a sua grande ideia? Calma aí, Roger. Você nem está me dando a chance de falar. Você não é assim. Está certo, não sou. Diga em que você está pensando. Mas não consigo acreditar que esteja falando sério. Não duvide disso. Você, que é versado no assunto, me diga qual é a base de um anúncio bem-sucedido. Qual é a razão para investir em publicidade? A base da publicidade bem-sucedida é que as pessoas querem acreditar. Elas não compram um produto, compram uma ideia. Exatamente. Quando o técnico da Maytag diz que é o sujeito mais solitário do mundo, as pessoas querem acreditar que existe um sujeito assim em algum lugar, ouvindo rádio porque não tem nada para fazer, batendo uma punheta de vez em quando. As pessoas querem acreditar que seus eletrodomésticos Maytag jamais precisarão de assistência técnica. Quando o Joey DiMaggio aparece na TV dizendo que a cafeteira Mr. Coffee poupa café e poupa dinheiro, as pessoas querem acreditar nisso. Mas não foi isso que botou o nosso na reta? As pessoas queriam acreditar no professor Cereal Sharp, mas ele decepcionou todo mundo. Assim como queriam acreditar em Nixon e ele... Nixon, 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 interrompeu Vic, irritado, surpreso com a própria veemência. Essa comparação está deixando você cego. Já ouvi você comparar os dois umas 200 vezes desde que deu merda, mas a comparação não funciona. Roger o encarou surpreso. Nixon era um sacana. Sabia que era um sacana, mas jurou que não era. O professor Cereal Sharp disse que não havia nada de errado com o Red Raspberry Singers e havia algo errado, mas ele não sabia. Vic se inclinou para o lado e apertou de leve o antebraço de Roger para enfatizar. Não houve quebra de confiança. Ele precisa dizer isso, Roger. Ele precisa aparecer diante dos norte-americanos e dizer que não houve quebra de confiança. O que houve foi um erro cometido pela empresa que fabrica o corante de alimento. O erro não foi cometido pela Sharp. Ele precisa dizer isso. Acima de tudo, precisa dizer que sente muito pelo erro e que, embora ninguém tenha ficado doente, lamenta o susto que o cereal deu em tanta gente. Roger assentiu, depois se encolheu. Certo, eu consigo ver o mote. Mas nem o velho nem o filho vão comprar essa ideia, Vic. Eles querem enterrar o... Eu sei, berrou Vic, fazendo Roger se encolher mais na cadeira, antes de se levantar e ficar andando de um lado para o outro no corredor da sala de projeção. Eu sei o que eles querem, e eles têm razão. O professor Cereal Sharp acabou. Acabou e precisa ser enterrado, como os Ingres já foi. Mas eles precisam entender que o enterro não pode ser na calada da noite. E nós temos que convencer aqueles dois disso. Esse é o ponto. O velho e o filho querem tratar o professor como a máfia trata os fracassados, ou como um familiar assustado enterra um parente que morreu de cólera. Ele se inclinou sobre Roger e se aproximou tanto que os narizes quase se tocaram. Nosso trabalho é fazer os dois entenderem que o professor Cereal Sharp não descansará em paz enquanto não for enterrado à luz do dia.
E eu quero que o país inteiro chore no funeral. Então você está... Roger começou a falar antes de se calar de repente. Por fim, Vicky viu aquela expressão vaga e assustada deixar os olhos do sócio. Uma mudança súbita e aguda transpareceu no rosto de Roger, e o medo deu lugar a uma expressão um tanto desvairada. Ele começou a sorrir. Vicky ficou tão aliviada ao ver aquele sorriso que, pela primeira vez desde o bilhete de Kemper, se esqueceu de Donna e de tudo o que tinha acontecido. Vicky mergulhou de cabeça no trabalho e só depois se daria conta, um tanto espantado, que havia tempos não experimentava aquela sensação pura, estranha e maravilhosa de estar imerso em algo que fazia bem. Na superfície, não passa de uma repetição das coisas que a Sharp vem dizendo desde o episódio, continuou Vicky. Mas quando isso sai da boca do próprio professor Serial Sharp, o ciclo se fecha, murmurou Roger, acendendo outro cigarro. Exatamente. Talvez a gente consiga convencer o velho de que é necessária uma última cena para concluir a farsa do Red Raspberry Singers, limpar a barra, deixar tudo para trás. Tomar o remédio amargo. Isso tem apelo com o velho, com certeza. Pagar a penitência em público, autoflagelar-se. E, em vez de ficar na memória como um sujeito digno que escorregou e caiu de cara na lama, com todo mundo rindo ao redor, o professor sai de cena como o general Douglas MacArthur, dizendo que velhos soldados nunca morrem, apenas somem de vista. Essa é a parte superficial. O que precisamos encontrar é o que está por trás, um tom, um sentimento. Vicky estava cruzando a fronteira para o território de Roger. Se conseguisse delinear a forma do que pretendia dizer, da ideia que lhe ocorrera enquanto tomava café no Bentley's, Roger assumiria a partir dali. MacArthur, repetiu Roger com suavidade. Mas é isso, não é? O tom é de despedida. O sentimento é de arrependimento. As pessoas precisam sentir que ele foi tratado de maneira injusta, mas que agora é tarde. E... Ele olhou para Vicky quase sobressaltado. O que foi? Horário nobre. Hã? Os comerciais. Precisam ser exibidos em horário nobre. São anúncios para os pais, não para os filhos, concorda? Concordo. Se a gente conseguir fazer isso tudo dar certo, vamos conseguir, interrompeu Vicky sorrindo. Depois, usando uma expressão que Roger sempre repetia. Isso é do caralho, Roger. E nós vamos mostrar para eles que é do caralho. Desde que a gente consiga formatar a ideia direitinho antes de chegar a Cleveland, é claro. Os dois se sentaram e discutiram o assunto durante mais uma hora na acanhada sala de projeção. Quando voltaram para o hotel, suados e exaustos, já era noite. Já podemos ir para casa, mamãe? Perguntou Ted, ainda apático. Daqui a pouco, meu amor. Donna ficou olhando para a chave na ignição. Havia 3 outras no chaveiro, a da casa, a da garagem e a do porta-malas do Cossel. O chaveiro tinha uma tira de couro com o desenho de um cogumelo. Ela comprara em abril na Swansons, uma loja de departamentos de Bridgeton. Em abril, Donna estava desiludida e assustada, sem fazer a mínima ideia do que era sentir medo de verdade. Medo de verdade ela sentiu quando lutou para fechar a janela de seu filho enquanto um cão raivoso babava nas costas de sua mão. Estendeu o braço e chegou a tocar a tira de couro antes de recolher a mão. A verdade era a seguinte: ela estava com medo de tentar. Eram 7h15 da noite, ainda estava claro, embora a sombra do carro já estivesse muito maior no chão, quase chegando à porta da garagem. Embora a dona não tivesse como saber, o marido e Roger ainda estavam assistindo aos comerciais do professor Serial Sharp na Imagiae, em Boston. Ela não entendia porque ninguém respondia às suas buzinadas. Se fosse um livro, alguém já teria aparecido há muito tempo. Era a recompensa que a heroína recebia por ter tido uma ideia tão genial. Só que ninguém apareceu. Com certeza o som havia chegado até a casa, caindo aos pedaços no sopé da colina. Talvez todos estivessem bêbados lá. Ou talvez os donos dos 2 carros que estavam na entrada da residência tivessem ido a algum lugar em um terceiro veículo. Dona bem que gostaria de avistar a casa, mas ela ficava escondida pelo flanco da colina. Por fim, desistiu de buzinar. Temia que, se continuasse, a bateria do carro, que ainda era a original, acabaria se esgotando. Ainda acreditava que o Cossel voltaria a pegar quando o motor esfriasse. Tinha sido assim todas as outras vezes.
É, mas está com medo de tentar porque, se o carro não ligar, o que fazer depois? Estava prestes a girar a chave quando o cachorro reapareceu. Cujo estava deitado na frente do corcel, fora do campo de visão. Seguiu devagar até o celeiro, com a cabeça baixa e o pelo molhado. Andava de maneira desconjuntada e trôpega, como um bêbado no fim de uma longa e amarga caminhada. Sem olhar para trás, mergulhou nas sombras do celeiro e desapareceu. Dona afastou a mão da chave mais uma vez. Mamãe, quando é que a gente vai? Deixa eu pensar um minutinho, meu amor. Dona olhou para a esquerda. Bastaria correr 8 passos para chegar até a porta dos fundos da casa de Kember. Na escola, era a melhor corredora da equipe e ainda corria com regularidade. Ganharia sem dificuldade do cachorro e entraria na casa, tinha certeza. Lá dentro haveria um telefone. Bastava ligar para o xerife Bannerman para aquele terror chegar ao fim. Por outro lado, se tentasse ligar o carro e o motor falhasse de novo, o cachorro voltaria correndo. Dona não sabia quase nada sobre raiva, mas se lembrava de ter lido em algum lugar que animais raivosos tinham uma sensibilidade quase sobrenatural para sons. O barulho poderia enlouquecer o bicho. Mamãe! Shh, Ted! Silêncio! 8 passos. Pense bem. Mesmo se Cujo estivesse observando tudo da garagem, escondido, ela tinha certeza, ela sabia, que podia ganhar a corrida até a porta dos fundos. Depois, um telefonema e, sem falar que um homem como Joey Kember com certeza tinha uma arma. Provavelmente várias. Que prazer ela não teria em explodir a cabeça daquela merda de cachorro e espalhar aqueles miolos pelo chão. 8 passos. Pense um pouco mais. E se a porta estivesse trancada? Vale a pena correr o risco? O coração começou a disparar enquanto Dona avaliava as possibilidades. Se estivesse sozinha, seria uma coisa. Mas e se a porta estivesse trancada? Ela ganharia do cachorro em uma corrida até a porta, mas não até a porta e de volta ao carro. Não se ele viesse correndo. Não se pulasse nela como antes. E o que Ted faria? O que seria de Ted se visse a mãe sendo atacada por um cão raivoso de 90 quilos, sendo estraçalhada e devorada? Não, eles estavam a salvo ali. Tente ligar o carro de novo. Dona estava prestes a virar a chave quando uma voz em sua mente implorou que, por segurança, esperasse um pouco mais, até o motor ter esfriado totalmente. Esfriar totalmente? Fazia mais de 3 horas que eles estavam ali. Pegou a chave e virou. O motor ameaçou pegar 1, 2, 3 vezes. Depois ligou com um rugido. Graças a Deus, gritou Dona. Mamãe, nós já vamos? Nós já vamos? Perguntou Ted com voz estridente. Vamos, respondeu ela, engatando a ré. Cujo saiu do celeiro. Depois ficou parado assistindo. Vai se fuder, cachorro, berrou ela triunfante. Dona pisou no acelerador. O corcel andou 50 centímetros, se tanto, e morreu. Não! Vociferou ela, quando as malditas luzes vermelhas se acenderam de novo. Cujo deu mais 2 passos quando o motor morreu, mas se limitou a ficar ali, com a cabeça baixa. Só me vigiando, pensou Dona mais uma vez. A sombra do cão se estendia para muito além dele, bem definida como uma silhueta recortada de cartolina preta. Dona mexeu no comutador de ignição de partida e mudou de on para start. O motor chegou a girar de novo, mas desta vez nem pegou. Dona começou a ouvir um barulho de respiração pesada e ofegante e, durante vários segundos, não percebeu que aquele ruído saía dela. De modo vago, teve a impressão de que o som vinha do cachorro. Ela girou a chave e ficou segurando, fazendo uma careta horrorosa, praguejando contra o carro, esquecida de Ted, usando palavras que mal sabia conhecer. Durante todo o tempo, Cujo ficou ali, fazendo sombra e vigiando. Por fim, o cachorro se deitou, como se tivesse chegado à conclusão de que os dois não conseguiriam escapar. Ela odiou aquele cão mais ainda. Mais ainda do que quando Cujo tentou forçar a entrada pela janela de Ted. Mamãe, mamãe, mamãe. Aquele chamado vinha de longe e não tinha importância. O importante agora era a merda deste cachorro filho da puta. Ele ia ter que pegar. Ela ia fazer o carro pegar, nem que fosse por pura força de vontade.
Dona já não fazia ideia de quanto tempo estava sentada ali, apoiada no volante, com os dedos caindo sobre os olhos, tentando fazer o carro pegar sem sucesso. O que finalmente a despertou do transe não foram os gritos de Ted, que se tornaram meros gemidos, e sim o som do motor, que tentava ligar durante 5 segundos, depois morria. Depois tentava outra vez por mais 5 segundos e voltava a morrer. E, ao que parecia, demorava cada vez mais a dar sinal de vida. Dona estava acabando com a bateria. Desistiu. Voltou-se aos poucos, como alguém que voltava de um desmaio. Então se lembrou da gastroenterite que tivera na faculdade. Tudo o que havia dentro de seu corpo tomava o elevador ou caía de paraquedas. E como, no fim, desmaiara em uma das cabines do banheiro do alojamento. Quando voltou a si, a sensação era parecida, como se ainda fosse a mesma pessoa, mas algum pintor invisível estivesse adicionado cor ao mundo, primeiro até chegar ao normal, depois saturando tudo. As cores gritavam. Tudo parecia artificial e falso, como um cartaz de loja de departamentos. Mergulhe na primavera. Talvez, ou pronto para o apito inicial. Ted estava encolhido de medo da mãe, com os olhos bem apertados e o dedão da mão esquerda na boca. A mão direita apalpava o bolso da calça onde estavam as palavras para monstros. A respiração estava ofegante. Ted, querido, não se preocupe. Você está bem, mamãe? Perguntou ele com um fiapo de voz. Estou. Você também. Pelo menos estamos em segurança. Uma hora o carro vai funcionar. É só esperar. Pensei que você estava com raiva de mim. Ela pegou o filho nos braços e deu um abraço forte. Dava para sentir o cheiro de suor nos cabelos dele, misturado ao perfume dos shampoos Johnson Baby chega de lágrimas. Dona pensou na embalagem do shampoo, guardada com toda a segurança na segunda prateleira do armário do banheiro, no segundo andar da casa. Ah, se ela pudesse encostar naquela embalagem! Mas tudo o que havia ali era um resto de perfume. Não, meu amor, de você não. Nunca. Ted retribuiu o abraço. Ele não consegue pegar a gente aqui, consegue? Não. Ele não vai conseguir comer um pedaço do carro para entrar, vai? Não. Eu odeio ele, disse Ted pensativo. Quero que ele morra. Eu também. Dona olhou pela janela e viu que o sol estava começando a se pôr. Um temor supersticioso a invadiu naquele momento. Lembrou-se de quando era criança e das brincadeiras de pique que sempre acabavam quando as sombras caíam e se transformavam em lagos púrpura, quando um chamado místico corria pelas ruas dos subúrbios de sua infância, talismântico e distante. A voz alta de uma criança anunciando que o jantar estava na mesa, as portas prontas para se fechar contra a noite. Licença para todos! Licença para todos! O cachorro a observava. Parecia loucura, mas Dona já não tinha mais dúvidas. Aqueles olhos dementes e insensíveis se fixavam sem hesitação nos delas. Não, você está imaginando coisas. É só um cachorro doente. Tudo já está bem complicado. Pare de ver nos olhos do bicho coisas que não existem, falou para si mesma. Alguns minutos depois, ela pensou que os olhos de Cujo eram como os olhos de alguns retratos, que pareciam nos seguir quando íamos de um ponto a outro do cômodo onde estavam pendurados. O cachorro, porém, estava olhando para ela. E havia algo de familiar naquilo. Não, disse Dona para si mesmo, tentando afastar os pensamentos, mas já era tarde. Você já viu esses olhos antes, não é? Na manhã seguinte ao primeiro pesadelo de Ted, na manhã em que os cobertores e os lençóis voltaram à cadeira, com o ursinho em cima da pilha. Por um instante, quando você abriu a porta do closet, você viu apenas uma forma indefinida com os olhos vermelhos. Alguma coisa no closet do Ted pronto para atacar. Era ele. Era Cujo. Ted estava certo o tempo todo. Só que o monstro não estava no closet. Estava aqui fora. Estava... Pare com isso. Aqui fora só esperando para... Pare com isso, dona. Ela ficou encarando o cachorro, imaginando que conseguia ouvir seus pensamentos. Pensamentos simples. O mesmo padrão, repetido diversas vezes, apesar do formigamento febril da doença e do delírio. Mate a mulher. Mate o menino. Mate a mulher. Mate... Pare com isso.
ordenou para aquela voz mental, sem delicadeza. O cachorro não pensa mais, e não é um bicho-papão que saiu do closet de uma criança. É só um cão doente e ponto. Daqui a pouco você vai acabar pensando que ele é um castigo de Deus por causa do... Cujo se levantou de repente, quase como se tivesse sido chamado, e desapareceu dentro do celeiro mais uma vez. Quase como se tivesse sido chamado pelo celeiro. Dona soltou uma gargalhada trêmula, quase histérica. Ted levantou a cabeça. — O que foi, mamãe? — Nada, meu amor. Ela olhou para as trevas do celeiro oficina, depois para a porta da casa. Trancada? Destrancada? Trancada? Destrancada? Pensou em uma moeda jogada para cima, girando sem parar. Pensou no giro do tambor de um revólver com 5 espaços vazios e uma bala. Trancada? Destrancada? O sol já tinha se posto e tudo o que restava do dia era uma linha branca pintada no horizonte. Parecia ter a mesma espessura de uma linha branca pintada no meio da pista de uma estrada. Em breve, também a linha desapareceria. Grilos criquilavam na relva alta à direita da entrada da oficina, produzindo aquele cri-cri despreocupado e alegre. Cujo continuava no celeiro. Dormindo? Perguntou-se Dona. Comendo? Na hora, ela se lembrou que tinha trazido comida. Meteu-se entre os 2 bancos dianteiros e pegou a lancheira do Snoopy, um guardanapo de papel marrom que guardava o lanche. A garrafa térmica tinha rolado para a traseira, provavelmente quando o carro começou a engasgar mais forte na estrada. Dona teve que se esticar toda, o que fez a blusa sair da calça para conseguir alcançar a garrafa com os dedos. Ted, que estava meio adormecido, acabou acordando. A voz do menino refletia o medo agudo que aumentou ainda mais o ódio que ela sentia pelo animal. — Mamãe, mamãe, o que você... — Só estou pegando a comida e a garrafa térmica, disse ela, acalmando o filho. — Ah, tá. Ted voltou a se acomodar no banco, colocando o dedo na boca de novo. Dona girou a garrafa de leve, para ver se tinha se quebrado, mas só ouviu o leite escorrendo de um lado para o outro. Menos mal. — Ted, quer comer alguma coisa? — Eu só quero dormir, respondeu ele, sem tirar o dedo da boca e sem abrir os olhos. — Você precisa repor as energias, amiguinho? Ted nem sorriu. — Não estou com fome. Estou com sono. Dona olhou para o filho, aflita, mas achou melhor não insistir. O sono era a defesa natural de Ted, talvez a única, e já havia passado quase meia hora do horário habitual de o filho ir para a cama. Claro que, se estivesse em casa, ele tomaria um copo de leite e comeria 1 ou 2 biscoitos antes de escovar os dentes. Depois, talvez, pediria uma história dos livros do Maser Meyer e... Ela sentiu o calor e o ardor das lágrimas chegando e tentou afastar aqueles pensamentos. Abriu a garrafa com as mãos trêmulas e encheu meio copo de leite. Colocou em cima do painel e pegou uma barrinha de cereal. Bastou uma dentada para perceber que estava morta de fome. Comeu mais 3 barrinhas, bebeu mais um gole de leite. Abocanhou 4 ou 5 azeitonas e acabou com o que restava no copo. Arrotou baixinho e depois lançou um olhar atento para o celeiro. Havia uma sombra mais escura diante da porta. Só que não era só uma sombra, era o cachorro. Era Cujo. Ele está nos vigiando. Não, ela não acreditava naquilo. Nem que vira uma imagem de Cujo na pilha de cobertores do closet do filho. Ela não acreditava, mas uma parte de seu ser teimava em acreditar. Só que essa parte era irracional. Dona sondou a estrada pelo retrovisor. Estava escuro demais para conseguir enxergar, mas ela sabia que o cão ainda estava ali e sabia que ninguém passaria por ali naquele momento. Da outra vez em que vieram à oficina de Kember, no Jaguar de Vicky, os 3 se divertiram e riram muito juntos. O cachorro era muito manso naquela época, murmurou o cérebro de Dona. Ted cobriu o bicho de carinho e riu muito, lembra? Vicky contara que 5 anos atrás o depósito de lixo de Castle Rock ficava no fim da Town Road. Assim que a nova fábrica de reciclagem de lixo entrou em operação no outro lado da cidade, a estrada simplesmente passou a ter fim 400 metros depois da casa de Kember, fechada por uma grossa corrente que ia de um lado a outro da pista.
A placa pendurada na corrente dizia entrada proibida, depósito de lixo fechado. Não havia lugar para ir além da casa de Kember. Donna se perguntou se alguém em busca de um lugar deserto para parar não se aventuraria por ali. Porém, não conseguia cogitar nem que os jovens mais fogosos fossem se arriscar a namorar no antigo lixão. Até aquele momento, ninguém aparecera. A linha branca do horizonte se transformara em uma fraquíssima claridade. Mas Donna temia que até mesmo aquilo fosse uma ilusão. Era uma noite sem luar. Por incrível que parecesse, ela também começou a bocejar. Talvez o sono também lhe servisse como defesa natural. E o que mais poderia fazer? O cão ainda estava lá, pelo menos era o que ela achava. A escuridão já era tanta que era impossível ter certeza ser uma silhueta real ou apenas uma sombra qualquer. A bateria precisava descansar, antes que ela pudesse tentar outra vez. Por que não dormir também? Aquele embrulho na caixa do correio. Aquele embrulho da J.C. Whitney. Donna se acomodou no banco. Um vinco desorientado se formou na sua testa. Ela virou a cabeça, mas, dali onde estava, não conseguia ver a caixa de correio encoberta pela fachada da casa. Fosse como fosse, já tinha visto o pacote pendurado na tampa da caixa. Por que estava pensando naquilo? Fazia alguma diferença? Donna continuava segurando o potinho de tapaué com as azeitonas e as fatias de pepino cuidadosamente embrulhadas. Em vez de continuar comendo, tampou o pote branco de plástico e guardou na lancheira de Ted. Nem pensou muito na razão de estar sendo tão cuidadosa com a comida. Voltou a se acomodar e deitou o banco do carro. Pretendia pensar mais um pouco no embrulho pendurado na caixa de correio. Havia algo ali, ela tinha certeza, mas sua mente não demorou a escorregar para outra ideia. Uma que ganhou fortes contornos de realidade quando Donna começou a adormecer. Os Kember foram visitar parentes em alguma cidade vizinha, a 2 ou 3 horas de distância. Talvez em Kennebuck, Hollis ou Augusta. Devia ser um encontro de família. Já meio adormecida, a mente de Donna viu 50 pessoas ou mais diante de um gramado bonito, do tipo que aparecia em comerciais de TV. Havia fogo em uma churrasqueira de pedra. Em volta de uma longa mesa sustentada por cavaletes estavam reunidas pelo menos 40 pessoas, passando bandejas com milho cozido e pratos com ervilhas, feijão fradinho e feijão vermelho. Havia também bandejas com salsichas grelhadas. O estômago de Donna roncou diante daquela imagem. A mesa estava coberta por uma toalha de xadrez bem caseira. Tudo isso organizado por uma encantadora senhora de cabelos completamente brancos, enrolados em um coque. Imersa de corpo e alma em seu sonho, Donna percebeu, sem nenhuma surpresa, que a mulher era sua mãe. Os Kember estavam lá, mas não eram de verdade. Joy Kember se parecia com Vicky, metida em um macacão da Sears bem limpo, e a senhora Kember usava o vestido de seda verde claro de Donna. O filho dele se pareciam com como Ted seria quando estivesse no 4º ano da escola. Mamãe? A cena tremeu e começou a desaparecer. Donna tentou se agarrar à imagem porque era tranquila e encantadora. Era o clichê da vida em família que jamais tivera. O tipo de situação que ela e Vicky jamais teriam com o único filho planejado e suas rotinas programadas com cuidado. Com uma tristeza crescente, ela se perguntou por que nunca havia encarado as coisas daquela forma até então. Mamãe? A cena tremeu mais uma vez e começou a escurecer. A voz que vinha de fora penetrava a visão como uma agulha penetrava a casca de um ovo. Ia deixar para lá. Os Kembers estavam em um encontro de família e não tardariam a aparecer, por volta das 10 da noite, felizes e empanturrados. Tudo ficaria bem. O Joy Kember, com o rosto de Vicky, cuidaria de tudo. Tudo estaria bem outra vez. Havia certas coisas que Deus jamais permitiria. Seria... Mamãe... Donna despertou em um pulo, surpresa por se ver atrás do volante do corcel e não em casa na cama, mas só por um segundo. A cena encantadora e surreal de familiares reunidos em volta da mesa em um churrasco estava começando a se dissolver, e em 15 minutos, Donna nem se lembraria mais do que havia sonhado. Hã? O que foi? De repente, de maneira terrível, o telefone começou a tocar dentro da casa dos Kember. O cão se levantou,
movimentando sombras que acabariam por se unir em sua forma grande e rude. Mamãe, eu preciso ir ao banheiro. Ao ouvir o telefone, Cujo começou a rugir. Não latia, rugia. De súbito, resolveu investir contra a casa. Chocou-se com tanta força contra a porta que ela chegou a tremer nas dobradiças. Não, pensou Dona, sentindo-se mal. Não faça isso, por favor. Pare. Mamãe, eu preciso... O cachorro atacava a madeira da porta a mordidas. Dona ouviu os sons de destruição causados por aqueles dentes. Fazer xixi. O telefone tocou 6 vezes. 8, 10, então parou. Dona percebeu que estava perdendo a respiração. Deixou o ar sair por entre os dentes em um suspiro baixo e quente. Cujo estava diante da porta, com as patas traseiras no chão e as dianteiras no degrau mais alto. Continuava emitindo aquele rosnado baixo que saía do peito, um som odioso de causar pesadelos. Voltou-se por fim e ficou olhando para o corcel. Dona via a espuma seca no focinho e no peito. Depois regressou às sombras e se misturou a elas. Era impossível dizer para onde tinha ido. Talvez estivesse na oficina. Talvez do lado de fora. Ted puxava a manga da camisa da mãe como um desesperado. Mamãe, eu preciso muito fazer xixi. Dona olhou para o filho impotente.